Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início então aqui ao tema da palestra hoje, né? Será percepção de riscos. Nosso assunto está ligado diretamente à saúde e segurança do trabalho. Eu sou o Márcio Rocha, estou hoje desenvolvendo essa palestra pela empresa SevenSeg. A empresa SevenSeg é uma empresa pioneira no ramo de treinamentos e serviços na área de saúde e segurança do trabalho. Para contato, você vê aqui do lado o QR Code, né, onde tem o WhatsApp para você entrar em contato. Caso você não consiga posicionar sua câmera no QR Code, o número é 21 987 28 2402. E o site para contato da empresa SevenSeg é www.sevenseg.com. Então, nosso tema de hoje é percepção de riscos. Bom, eu sou formado, sou pós-graduado em Engenharia de Produção e Meio Ambiente, sou pós-graduado também na área de Engenharia de Prevenção de Incêndio, pós-graduado em Psicanálise Clínica, graduado em Saúde e Segurança do Trabalho, também técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Enfermagem, técnico em Eletrotécnica, bombeiro civil mestre, coordenador de equipe de resgate em altura e espaço confinado, né? Então hoje estou aqui para somar com vocês aí nesse assunto tão importante, né, que é o assunto de percepção de riscos, né? Bom, percepção de riscos. O que é o conceito de percepção? O conceito de percepção, de acordo com o dicionário, é a faculdade de aprender por meio de sentidos ou da mente. É a faculdade, que nós temos, a faculdade mental de aprender por meio de sentidos ou da mente. Nós sabemos que nós temos os 5 sentidos, né? Outra definição é tomar consciência por meio dos sentidos, né? Ou seja, ter a consciência, estar consciente através dos nossos sentidos. E captar com a inteligência e compreender tudo aquilo que está em sua volta, né? E conceito de riscos? Bom, temos aqui como conceito de risco a definição de risco de trabalho é a probabilidade de algo acontecer em determinado evento ou local potencialmente perigoso, gerando consequências aos envolvidos, ou seja, é quando a pessoa é exposta ao perigo, né? Ou seja, a definição de risco está ligado diretamente à probabilidade do dano, né? Bom, então esses foram os conceitos, né? Conceito que tem a ver com a percepção de risco, a própria percepção e os riscos, né? Lembrando que nós temos diversos riscos ou agentes de riscos no ambiente de trabalho, né? Então destacamos aqui alguns itens, né? Quais são os itens? Aprender por meio dos sentidos ou da mente, consciência por meio dos sentidos e compreender, né? E o quarto aqui, que eu acho que é muito importante, o conceito de percepção é o ato ou efeito de perceber algo, né? Tem pessoas que às vezes estão de corpo presente, mas não têm a capacidade de perceber aquilo que está em sua volta, né? E destaco que também dentro do conceito de risco é a probabilidade de algo acontecer em determinado evento ou local potencialmente perigoso, né? Ou seja, existem locais que têm um potencial de risco muito maior, né? E existem pessoas ou empresas que trabalham com a matéria-prima também de alto risco. Vamos dar exemplo aí de pessoas que trabalham com produtos químicos ou produtos explosivos, inflamáveis, combustíveis, ou os profissionais da área elétrica, né, que trabalham com a eletricidade, com circuitos energizados, né? Então isso daí é um ponto a ser chamado a atenção para nós. Bom, nessa imagem aqui, vocês conseguem falar para mim, vocês conseguem perceber aqui
algo fora do normal? Alguma coisa errada aqui nessa imagem aqui que tem esses prédios aqui? Nas janelas dos prédios ou algo parecido? Você acha que a sua percepção está ativada? Você acha aí que os seus sensores, né, estão atentos? Ou você acha que você está aqui presente, mas esses sensores, essa percepção de risco está no stand-by, está inativo? Eu acho que vocês não perceberam nada, né? Quem percebeu aí? Aqui um pouquinho, olha ele aqui. Não é montagem não, tá, pessoal? É realidade. Então, como que a pessoa teve a capacidade, né, de se envolver, de se meter nessa condição aí insegura, totalmente irregular? Você acha que ele não consegue medir as consequências caso ele venha cair daquela altura ali? Possivelmente não vai sobrar nada, né? Então, eu posso falar que esse cara aí é o famoso sem noção, né? É o famoso sem noção. O cara não tem percepção nenhuma do risco que ele está exposto ali, né? E aí as consequências que ele vai deixar, né? Caso aconteça um acidente aí, não só para ele, né? Mas também para os familiares dele. Se ele é um prestador de serviço que está prestando serviço dentro de uma empresa, dentro de um condomínio, né? Olha o prejuízo que ele vai deixar, um passivo, né? Com relação a esse acidente aí, né? Então, é uma situação muito crítica, né, quando a pessoa trabalha sem essa percepção de risco, né? Por exemplo, os encarregados, como que eles ficam, né, com relação ao funcionário, ao colaborador que não tem a percepção de risco, né? Isso é uma situação muito difícil, não é, pessoal? É uma situação muito difícil. Então, pessoal, se você é o encarregado desse colaborador, se você é o supervisor desse colaborador, se você é o técnico de segurança desse colaborador, como que você ficaria numa situação dessa, né? Tem pessoas que às vezes não fazem uma supervisão adequada, e a falta de supervisão adequada, né, contribui também indiretamente para que o colaborador trabalhe dessa forma. Por quê? Tem um ditado que fala, né? Quando o gato não está, o rato faz a festa. Ou seja, se você não tem uma supervisão adequada, como que o colaborador, né, na inexistência da supervisão, vai ficar atento com relação à saúde e à segurança dele? Né? Porque tem muitos colaboradores, por falta de cultura e maturidade na área de segurança do trabalho, eles só usam EPI, eles só fazem análise de risco, só trabalham de forma segura quando tem supervisão. Quando não tem técnico de segurança, não tem supervisão, ele trabalha do jeito que ele acha melhor, né? Infelizmente, né? E esse melhor nem sempre é mais seguro, né? Às vezes a pessoa acha que o melhor é o mais rápido. Às vezes acha que o melhor é o mais barato, né? E às vezes o mais barato, né, nem sempre é o mais seguro, né? Nem sempre o mais rápido é o mais seguro, né? Bom, antes vamos fazer uma explicação. De acordo com os conceitos da biologia humana e psicologia, o processamento da percepção funciona da seguinte forma no ser humano. Primeiro, nós temos a detecção de estímulos externos e assim transmitimos isso para o córtex cerebral. E logo assim fazemos o processamento. Processamos e organizamos, né? E a interpretação de sinais sensoriais. Ou seja, então esses processamentos estimulam os neurônios e os neurônios serão responsáveis por fazer essa interpretação através dos nossos sensores, né? Como por exemplo aí os sentidos, né? Pela visão, né? Pela audição, pelo tato, né? Pelo olfato, né? E pelo paladar. Então, esses sentidos, que são os sentidos principais, ou os mais conhecidos que nós temos, né? Serão responsáveis de mandar informações, né? Para os nossos neurônios. E esses neurônios irão interpretar
aquilo que nós tivemos no ambiente como estímulo, né? Por exemplo, o sentido da visão. Nós identificamos a cor verde do semáforo, né? Aí nós sabemos, através da nossa experiência, que o sinal verde do semáforo é para que o carro continue em andamento, né? Continue o fluxo dele na via. Agora, se formos o pedestre e nós verificarmos que o sinal está vermelho para o carro, né? O carro vai pisar o motorista do carro vai pisar no freio, vai parar antes da faixa de pedestres, né? Assim a gente deseja que aconteça, né? E o pedestre vai verificar no semáforo de pedestre que está verde para ele passar pela faixa de pedestre, né? Então, esse foi o que? Um estímulo, né? Um estímulo para o nosso sentido da visão, né? E quem interpretou isso, né? Foram os neurônios, né? Então, isso daqui é uma explicação básica e rápida para a gente entender como é que funcionam as coisas, né? Então, nós temos na explicação que a sensação é a detecção de estímulos externos e a transmissão dessa informação para o cérebro. Já a percepção é o processamento, a organização e a interpretação de sinais sensoriais. E destacamos aqui a interpretação de sinais sensoriais, né? Ou seja, sinais que têm a ver com cada um dos respectivos sentidos. Bom, a percepção é o processamento, a organização e a interpretação de sinais sensoriais. Sendo assim, podemos treinar nossos sensores, que são os nossos sentidos, com relação àquilo que pode ser um risco à nossa saúde e à nossa segurança. Bom, como que nós conseguimos, né, fazer esse treinamento para que nós venhamos ter uma percepção de risco mais aguçada com relação aos nossos sensores, né? Bom, vamos falar que quando o colaborador é contratado, né, o setor de saúde e segurança do trabalho, o SESMIT, né, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro de segurança do trabalho, cada um com as suas respectivas funções, vão contribuir fazendo integração de segurança com o técnico de segurança. O engenheiro de segurança do trabalho ele vai fazer o programa de gerenciamento de riscos, né? O sistema de gestão integrada. O médico do trabalho vai fazer o PCMSO, né? Vai fazer a anamnese no ASO. Eles vão fazer, junto com o enfermeiro, os exames médicos de saúde ocupacional. Ou seja, tudo isso daí vai contribuir para que o colaborador, ou para que os colaboradores, né, venham ter uma maturidade, uma cultura de saúde e segurança do trabalho, absorvendo informações desses profissionais do SESMIT. Então, sendo assim, esses sensores estarão atentos, estarão alertas. Por exemplo, nós podemos citar também o DDS, o Diálogo Diário de Saúde e Segurança do Trabalho, né? Que deve ser diário, principalmente antes de todas as tarefas críticas de trabalho, né? Tarefas que envolvem riscos, né? A leitura da permissão de trabalho ou da ordem de serviço, uma elaboração de uma análise preliminar de riscos, isso tudo vai contribuir para que esses sensores dos colaboradores estejam mais atentos, mais alertas, mais ativos, não é isso? Bom, isso então é uma boa explicação com relação à percepção de risco, como que nós conseguimos fazer com que essa percepção de riscos venha ficar sempre, a cada dia, mais ativa, né? E contribuir de forma eficaz dentro da empresa, né? Será que temos 5 sentidos? Bom, é isso que nós aprendemos, né? Quando éramos crianças, lá na escolinha da tia Teteia, não foi isso? Então, quais são eles? Ó, a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Correto? Será que são só os 5 sentidos ou temos mais algum? Ah, temos sim. Estudos neurológicos que afirmam que o ser humano pode ter até 26 sentidos e não apenas 5. Olha, criancinha, como é que ficou? 26 sentidos. Sim, temos muitos sentidos, né? Por exemplo, quando você sente dor,
né? É um sentido, né? Qual é o nosso maior órgão do corpo humano? É a pele, né? O sistema tegmentar. Então, na pele nós temos vários sensores, né? Conectados ao nosso sistema nervoso, que vai passar informações para os neurônios, né? E serão interpretados lá, né? No nosso cérebro, né? Por exemplo, quando nós falamos aqui do paladar, né? Nós temos subsentidos. Por exemplo, o sabor salgado é um sentido, né? É um sentido específico para o sal, né? O sabor doce, né? É um outro tipo de sentido, né? Então, são 26 ao todo, tá? Nós sabemos apenas dos 5 principais ou os 5 mais falados, mais populares, né? Os mais seguidos, vamos dizer assim. Então, a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Tá anotando tudo aí, Joel? Anota isso aí direito, cara. Quero saber como é que vai ser o resultado do próximo jogo, hein? Se você fizer um bom serviço aí, o resultado do jogo pode ser melhor, hein? Então, anota isso aí direito. Bom, a percepção está baseada em duas vias, né? A via que é de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, o que significa isso? A visão, a audição e o tato, esses 3 sentidos recebem estimulação física do ambiente, como, por exemplo, a visão recebe o estímulo físico de ondas da luz, né? E aí, dentre as luzes, nós temos as cores, né? Por exemplo, o efeito que nós falamos lá do semáforo. A luz verde do semáforo, a luz amarela que é para você pisar no freio, para que você não venha prosseguir, para você reduzir, para você ficar atento, para você ter atenção. E a luz vermelha, ou seja, avanço do sinal proibido, você tem que parar imediatamente, o sinal está vermelho. Então essas ondas se comunicam diretamente com esse sentido. Qual é esse sentido? É o sentido da visão. As ondas sonoras, elas se comunicam diretamente com o sentido da audição, né? Então as ondas sonoras, por exemplo, do apito do guarda do sinal do trânsito, do semáforo. Então a pessoa escuta a buzina do carro, então o nosso sistema auditivo manda uma mensagem, né, para o neurônio, os neurônios responsáveis pelo sistema da audição, e eles vão interpretar isso daí, vão passar mensagens cognitivas e o cérebro vai interpretar e nós vamos reagir a esses estímulos, né? E também ao tato, através das pressões sobre a pele, ou seja, quando nós passamos, né, a nossa mão, a nossa palma da mão sobre determinada superfície, nós pressionamos, sentimos o alto relevo ou algo parecido e temos a percepção, né, do que vai acontecer ali através daquilo que nós estamos passando a mão. Então, esses 3 primeiros sentidos aqui, que é a visão, a audição e o tato, eles recebem estímulo físico do ambiente, né? O ambiente manda estímulos para esses sensores e nós percebemos, né, através dessas ondas de luz, ondas sonoras ou pressões sobre a pele. Já os outros 2 sentidos, que é o paladar e o olfato, esses 2 sentidos recebem estimulação química do ambiente. Como assim, Márcio? Vamos lá então. O paladar, as moléculas são percebidas pela língua. Por exemplo, as moléculas do sal, as moléculas do doce, né? Então, os nossos perceptores, né, na língua vão dar estímulos para os nossos neurônios e o nosso cérebro vai perceber e vai saborear aquilo ali, aquela comida, seja o líquido, seja o sólido, um bolo, uma carne, né? E até mesmo, né? Por exemplo, aquela Coca-Cola gelada, sem estar fazendo propaganda do refrigerante, mas outras marcas também de refrigerante, por exemplo, aquela picanha, né?
aquela gordurinha, aquele saborzinho do churrasco, né? Já está dando até água na boca. Ou até mesmo as membranas do nariz, né? As membranas do nariz são responsáveis pelo olfato, né? Então, a estimulação química vai coordenar o quê? O paladar e o olfato. Então, utilizamos nossos sentidos para a detecção dos estímulos externos. Temos 5 sentidos, né? Que são os sensores, ok? Então, aqui já temos uma base para perceber como que o nosso organismo faz a percepção do ambiente através de estimulação física ou através da estimulação química, ok? Então, temos uma visão aí boa, né, sobre a percepção. Nós estamos vendo aí que nossa palestra está indo mais profunda, né? Não é uma palestrazinha simples sobre percepção. A gente está entendendo um pouquinho de biologia, estamos entendendo um pouquinho de química, estamos entendendo um pouquinho de estimulação física do ambiente. Então, isso tudo serve para a gente ter uma visão mais profunda, mais aguçada, mais eficaz sobre a percepção de risco. Então, quando falamos de processamento de cima para baixo, vamos aqui no título. A percepção está baseada em 2 vias, né? Que é a via de baixo para cima ou a de cima para baixo. Quando falamos do processamento de cima para baixo, falamos sobre o conhecimento e a experiência do indivíduo. Ou seja, as suas experiências anteriores que irão estabelecer as suas expectativas e a forma de como você irá interpretar alguma informação sensorial do fato ou do ambiente. Então, a percepção de cima para baixo é baseada em suas expectativas e suas experiências anteriores, ok? Então, o Joel coloca ali, o meme do Joel, ó, vou anotar tudo isso para experimentar no próximo jogo. Então, Joel, anota isso tudo aí, tá? O próximo jogo depende dessas suas anotações aí, tá? Então, vamos fazer um teste para ver se funciona mesmo isso daí? Vamos fazer um teste para saber se isso aí mesmo funciona? Então, vamos lá. Tá preparado? Então, vamos lá. Exemplo. Lê essa frase para mim. Bora, Bill! Como que você conseguiu fazer isso? Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Bora, Bill. Olha o menininho como é que foi assustado aí, ó. Como que você teve a capacidade de você ler essa frase e essa frase está errada, essa frase está faltando letras, essa frase ao invés de ter letras tem números, né? Ah, não conseguiu ler? Tem gente que ainda não conseguiu ler essa frase? Como assim? Olha só, você não tem dificuldade para ler isso. Por que, Bill? Por que você não tem dificuldade para ler isso? O nosso processamento de cima para baixo consegue dar sentido às informações, mesmo que elas estejam desordenadas ou com alguns erros, pois nós já possuímos experiências anteriores suficientes para decifrar o que estava escrito na frase, né? Nós somos adultos, nós já somos alfabetizados. Agora, se a gente colocasse uma criança de 2 anos de idade, você acha que ela teria capacidade de ler essa frase? Lógico que não, porque o processamento de cima para baixo, para ela ainda não existe. Por quê? Porque ela não adquiriu ainda experiência suficiente para coordenar aquilo que estava faltando, ok? Então aí você identifica como que funciona o nosso processamento de cima para baixo, ou seja, a nossa percepção através dessa via é chamada então de percepção do processamento de cima para baixo, ou seja, do córtex para baixo. Agora veja bem aí, agora já temos a ajuda do Luva de Pedreiro. Eles utilizaram do conhecimento para fazer uma análise de risco. Será que eles utilizaram? Tem certeza? Será que eles utilizaram do conhecimento para fazer uma análise de risco?
Será que com toda a experiência, assim como eles são adultos ali, eles têm a capacidade de perceber esse risco? Tem, mas esses caras aí são os famosos sem noção. Olha o que o cara faz, ele vai trabalhar do lado de fora do prédio, nessa altura, né? Amarra uma corda na cintura e dá na mão do colega dele, para o colega dele sustentar ele. E você observa que o colega dele não está olhando nem na direção dele, está olhando lá para fora. Você acha que um tem a capacidade de segurar o outro quando um ali se desequilibrar e cair? Até o Luva de Pedreiro fala, isso é falta de percepção de riscos. Receba a percepção de risco. Ou seja, o Luva de Pedreiro, até o Luva de Pedreiro, né, que é o nosso meme aí, o nosso colaborador aí do slide, está falando que o cara não tem nenhuma noção de percepção de risco. Então, o nosso processamento de cima para baixo consegue dar sentido às informações, mesmo que elas estejam desordenadas ou com alguns erros, pois nós já possuímos experiências anteriores suficientes para isso. Mas eles não estão utilizando, né, dessa experiência, que é o processamento de cima para baixo, para contribuir e gerar um trabalho mais seguro. Mas por que eles não estão fazendo isso? Porque eles estão com pressa, eles estão distraídos, né? Eles estão sem aquela supervisão adequada. Lembra que no início da nossa palestra eu falei, né, que você tem que ter uma percepção de risco ativada. E os colaboradores não tiveram essa percepção, por quê? Porque a distração contribuiu para isso. Porque a falta de atenção contribuiu para isso. Por quê? Porque a falta de treinamento contribuiu para isso. Por quê? Porque a falta de supervisão adequada no local contribuiu para isso. Por quê? Porque também a falta de treinamento, a falta de cultura contribuiu para isso, né? Então, todos esses fatores contribuíram para que esses trabalhadores estivessem com foco, né, desativado, foco no stand-by, né, a percepção desligada, ok? Eles, por exemplo, esse outro aqui que está olhando lá, talvez ele esteja olhando para o além, talvez ele esteja olhando lá para fora alguma coisa que está tirando a atenção dele, né? Ou seja, a nossa atenção tem que estar ligada no aspecto de saúde e segurança quando estamos trabalhando, porque é isso que faz a gente voltar para casa com saúde e com segurança, voltar para casa vivo. Então, receba a percepção de risco, né? É a dica aí do Luva de Pedreiro. E aí? E você acha que esse trabalhador aí, né, está fazendo a percepção de risco, segurando o maçarico aceso entre as pernas? Isso é a plena e falta percepção de risco. Isso aí é característica da percepção de risco, o trabalhador distraído, o trabalhador sem noção. É um trabalhador que não pensa no dia, né, de trabalho, né? Ele acha que o acidente nunca vai acontecer com ele. Nós podemos também falar que isso daí é a negligência, né? O trabalhador tem um curso da NR34, ele tem um curso de segurança com trabalho a quente, mas parece que não tem. O que adianta ter certificado de curso de NR, mas não trabalhar de forma segura? O que adianta ter conhecimento e trabalhar de forma inadequada, né? O que adianta ter análise de risco pelo técnico de segurança, mas quando o técnico de segurança vira as costas e o colaborador trabalha de forma insegura? Eu costumo falar que você tem que ser o supervisor do seu próprio serviço, né? Você não pode esperar que o técnico de segurança faça a supervisão do serviço. Você mesmo, caso não tenha técnico de segurança do trabalho, tem que ser o próprio supervisor do serviço. Tem que manter a qualidade, né? O seu serviço não pode ter retrabalho. A sua empresa não pode contar com prejuízos. Ainda mais nos dias atuais, né? Nos dias de pós-pandemia, nos dias de crise, nos dias de questões financeiras complicadas para as empresas, né? Sem contar também que o trabalhador que sofre um acidente de trabalho, ele é impactado por cinco problemas do acidente do trabalho, né? Ele
tem dano à integridade física, né? Talvez pague até com a própria vida, com a morte, né? Lesões que vão deixar talvez sequelas para o resto da vida na integridade física dele, no corpo dele. A empresa sofre também com os prejuízos, né, do acidente do trabalho. Ela tem que fazer toda a indenização com relação ao acidente do trabalho. Ela vai arcar com os prejuízos do acidente do trabalho. O governo é impactado porque quando o trabalhador sofre um acidente do trabalho e vai parar no INSS, essa verba que está saindo é uma verba que sai do próprio cofre do INSS, ela não sai do salário da empresa, ela não sai do bolso do trabalhador, ela está saindo agora do INSS, então a economia não está girando. Então o governo é prejudicado também, por exemplo, quando ele vai parar no hospital público. O governo é prejudicado quando a ambulância pública do SAMU, do Corpo de Bombeiros, faz o resgate, né? Então também outro problema, as pessoas, os colaboradores que viram o acidente do trabalho também são impactados, né? Então esse aí seria o quarto problema do acidente. E o outro problema do acidente, né, é que a família do trabalhador também é impactada, né? Então esses daí são os 5 impactos do acidente de trabalho. Então por isso que a percepção de risco, ela tem que ser muito ativa para cada um dos colaboradores. Se você acha hoje que sua percepção de risco está inativa ou que você tem que melhorar, né? Converse com os técnicos de segurança do trabalho da sua empresa, né? Pesquise na internet como é que você faz para melhorar a percepção de risco. Mas aqui nessa palestra você pode ficar tranquilo. Nessa live aqui você pode ficar tranquilo que nós vamos passar no final dessa palestra, dessa live aí, quais são as dicas, tanto para a empresa quanto para os colaboradores, né? Para aumentar a percepção de risco dentro da empresa. Então receba a percepção de risco, né? Receba aí. Isso é falta de percepção de risco aí, ó. O cara trabalhando, a embarcação docada no porto e o cara coloca uma tábua entreposta ali com contrapeso de 3 colaboradores. Pode isso? Pode isso aí, luva de pedreiro? Até o luva de pedreiro percebeu aí, ó, apontando para vocês 3 aí, ó. Então isso aí é a plena falta de percepção de riscos. É o famoso serviço sem noção. É o famoso desvio, né? Desvio. É um comportamento inseguro. É a atividade fora do padrão de segurança, né? Isso aí contribui diretamente para um acidente ou um incidente no trabalho, né? E até mesmo vai contribuir para um acidente fatal lá na frente, amanhã ou depois. Olha aí, ó. Receba, caralho! É a percepção de riscos, né? Até o luva de pedreiro está apontando aí. O que está acontecendo aí, pessoal? O extintor de incêndio, né, está obstruído, né? Você sabe que logo onde tem um extintor de incêndio, você tem que ter uma área demarcada ali no piso. A área está obstruída, o extintor de incêndio está obstruído. Isso pode, né? O abrigo do hidrante ali, ó, aquela caixa vermelha também está obstruída. Tá vendo que o armário está na frente? Então, algumas empresas, né, acontece isso daí, ó. O extintor de incêndio está obstruído, o extintor de incêndio ou a caixa do abrigo de hidrante da mangueira contra incêndio e pânico, ela está obstruída, ela está às vezes vandalizada, né? Às vezes, por exemplo, vou contar uma situação bem particular. Eu fui num salão de festas uma vez, onde tinha um evento, e nós quando temos uma percepção de riscos ativa, né? Uma visão, um foco ativo na área de segurança do trabalho, a gente começa a observar se naquele lugar tem extintor de incêndio. E aí quando eu fui observar o salão inteiro, o evento inteiro, não tinha extintor de incêndio. Então quando eu fui passar para ir no banheiro, eu olhei que debaixo da escada, né, que dava acesso para o segundo andar, o segundo piso, existiam mais de 10 extintores de incêndio. Eu achei que aquilo ali foi o seguinte: a ornamentação da festa, né?
a equipe de ornamentação da festa, né, achou que os extintores de incêndio vermelhos não combinavam com a ornamentação da festa, com os enfeites da festa. E tiraram os extintores de incêndio e guardaram debaixo da escada, porque o extintor de incêndio vermelho ia pegar mal na foto, né? Então, isso daí é resultado de uma falta de percepção de risco, é resultado de uma falta de cultura na área de segurança do trabalho, né? Então, essas casas de festas, né? Esses eventos, um dos itens muito importante é a rota de fuga, é uma porta de emergência, né? Que não pode estar obstruída, é um extintor de incêndio, é uma placa de orientação de saída de emergência que não pode estar obstruída, né? Então, para quem pratica isso daí, ó, você tem que seguir o conselho do Luva de Pedreiro aí, ó. Receba, caralho! Receba a percepção de risco, né? Receba a percepção de riscos. Tá faltando muito falta de percepção de riscos aí, né? Agora vamos ver, né? Vamos fazer um teste de atenção para verificar se a sua atenção e foco estão bem calibrados. Vamos verificar se isso daí tá funcionando no seu This cérebro is an direitinho. awareness test. O vídeo a seguir corresponde How ao many teste de atenção passes does the realizado team numa in campanha white make? publicitária inglesa. Se surpreenda com o segredo da sua vida. Este é um teste de atenção. Quantos passes de bola o time branco The answer fará? is 13. Então vai contando But aí. Ó. did you see the moonwalking Quantos bear? passos do time de branco, quantos passos do time de cor escura. Agora me diga, quantos passos foram? A resposta está certa. Mas você viu o urso dançando moonwalk? Olha lá, o urso dançando moonwalk, ó. Que vocês não viram, ó. Até o gatinho aqui, ó, o meme ficou de boca aberta. É fácil perder algo que você não esteja olhando. Ou que esteja olhando, mas que não esteja atento. Essa é uma campanha publicitária contra acidentes, né? Contra acidentes com os ciclistas. Porque às vezes você está no trânsito, mas não está atento, né? Não está observando no retrovisor o ponto cego, né? Às vezes você está trabalhando em altura, mas você não está olhando o fator de risco de queda, o fator de queda, se é o fator de queda 0, se é o fator de queda 1, se é o fator de queda 2. Se você não fez uma supervisão do seu equipamento, você não fez um checklist, né, dos equipamentos, se você não entrou num espaço confinado sem ter uma permissão de trabalho, você não foi trabalhar com eletricidade e desenergizou o circuito, seguindo as 6 regras de segurança da NR10, né? Você não desenergizou o circuito. Lá, de acordo com o item 10.5 da NR10, vem falando sobre as 6 regras de segurança. Prioritariamente, a NR10 fala que quando você for trabalhar com serviço energizado, você tem que desenergizar o circuito. Prioritariamente. Quando não for possível, aplicação de tensão de segurança. Quando não for possível essa segunda regra, a aplicação, então, de outras técnicas de controle do risco. Por exemplo, utilizando o EPI isolante, né? Quando for trabalhar com movimentação de carga, você tem que manter a distância da carga está sendo elevada. Nunca trabalhe embaixo de carga suspensa. Nunca movimente carga em cima de pessoas. Sempre encontre as rotas de escape. Nunca trabalhe na zona de fogo, na zona de risco. E se for trabalhar em espaço confinado, siga todas as regras de segurança da NR33. Se for trabalhar com máquinas e equipamentos, siga as regras de segurança da NR12. Sempre trabalhe fazendo uma análise preliminar de risco. Sempre trabalhe atento. Sempre trabalhe com foco. Você viu aí que você não prestou atenção no urso? É porque você estava focando na contagem. O seu foco e a sua atenção foi direcionado para contar. Né? Antes do vídeo nós falamos o que você tinha que fazer. Se você, antes de fazer sua tarefa, focar
na saúde e na segurança, a sua atenção, a sua percepção vai estar na saúde e segurança, ou sua ou de seus colegas também, porque você também é responsável por sua ação ou omissão no ambiente de trabalho. E também tem que prestar atenção em outras pessoas. Então, a sua atenção e seu foco contribuem diretamente para a sua percepção. E o que é, O que é responsável por focar a atenção que nós temos, do nosso tipo de serviço, do nosso dia a dia? Nós temos dentro do nosso cérebro, a constituição do nosso cérebro, nós temos lá o tálamo, o lobo frontal, o lobo temporal, o ponte bulbo, o cerebelo. Nós temos várias áreas do cérebro. Nosso foco hoje aqui não é falar de outras áreas, mas é falar do SARA, que é essa área que está aqui, bem aqui abaixo do nosso cérebro, no nosso tronco cerebral. O sistema ativador reticular ascendente, então ele é conhecido abreviadamente como SARA. Então, S de sistema, A de ativador, R de reticular e A de ascendente. Ele funciona como se fosse uma secretária executiva do nosso cérebro. É o SARA que fala o que o cérebro precisa prestar atenção. Ele é responsável por você focar sua atenção e isso impacta diretamente em sua percepção. Por quê? No vídeo anterior, qual foi a orientação que você teve? Qual foi o estímulo que você teve? Você teve um estímulo verbal, Então, através do seu sistema auditivo, você mandou informações através dessas ondas sonoras para os neurônios responsáveis. Eles interpretaram isso e mandaram informação para o cérebro. E qual foi a área do cérebro responsável para você focar a atenção? Foi o SARA. Então, o SARA manteve o seu cérebro ativo com relação àquilo que você tinha que prestar atenção. O que você tinha que prestar atenção? A contagem de passes das bolas de basquete, entre o time escuro e o time branco. E você, no total, você contou e acertou. Teve gente que até que errou, Mas a maioria eu acredito que acertou. Você contou 13 passes, Então, se você focar em alguma coisa, você vai prestar atenção naquilo que você focar. Mas, às vezes, você pode focar aquilo que não é tão importante para você. Esse que é o problema, Então, no ambiente de trabalho que tem risco, você tem que focar onde? Na saúde e na segurança. Como que você foca na saúde e segurança? Identificando os riscos no ambiente de trabalho. Vamos fazer um teste do sistema de percepção. Bora, Bill. Bora, mulher do Bill. Bora, filho do Bill. Você está preparado, Bill? Então vamos lá, Bill. Quantos animais tem nessa imagem? Caramba, aqui, ó. Vamos identificar, hein? Preste atenção em quantos tem nessa imagem. Quantos animais tem nessa imagem, pessoal? Vamos lá. Foca nisso daí. Ó, temos o elefante, Temos aqui um gorila, um macaco. Temos um cavalo, temos um cachorro, temos um gato e temos um rato. Olha que interessante isso, pessoal. Teve gente que não conseguiu perceber, Teve gente que não conseguiu perceber. Mas por quê? Porque talvez a percepção dela não estava ativa, Os estímulos sensoriais aqui do fundo, preto ou do fundo branco, talvez criam um contraste e talvez ela não prestou muita atenção. Agora vamos para o... E aí? E agora? Será que eu estou vendo uma pessoa que está olhando para frente? Ou será que eu estou vendo a metade da face de uma pessoa? Como o nosso cérebro percebe essas imagens? E agora, Bill? Fala para mim aí, Bill. Vambora, Bill. Ó, e agora? Você está vendo um pato ou está vendo um coelho? Não.
Aqui nós temos as duas orelhas do do coelho, né? Até eu me confundi agora. As duas orelhas do coelho, a parte do rosto aqui, do focinho do coelho, né? Do olho do coelho, o pescoço do coelho, ou um pato, né? O bico do pato aqui, a boca do pato aberta, o bico do pato aqui e o olho do pato aqui. E aqui é um marido, né? Olha o marido aqui, ó. Olha aqui, né? Ou é o sogro? É um senhor? Essa daqui é mais difícil, né? Tem gente que não vai conseguir interpretar aqui, hein? Tem gente que está vendo só o sogro, né? Mas não está vendo o marido. Olha o rosto do marido olhando para lá. Ó. Aqui o queixo do marido aqui. Ó. Esse aqui é o nariz do sogro ou é o queixo, a mandíbula do marido? Tá vendo aqui o chapéu? Ambos estão com chapéu. Né? Então, como o nosso cérebro percebe essas imagens? Bom, vamos lá com uma explicação mais abrangente, né? As imagens são chamadas de imagens ambíguas, né? Como o nosso cérebro percebe as imagens? O que percebemos é um produto da interação entre nossa experiência e a informação recebida. Figuras ambíguas são estímulos visuais que podem ser interpretados pelo cérebro de duas ou mais formas diferentes, sem que haja qualquer intervenção na imagem inicial, porque vocês viram que a imagem estava parada, nós não mudamos a imagem. O que possibilita a percepção de figuras diferentes da mesma imagem é o fato de essas interpretações serem mutuamente excludentes, ou seja, há uma alternância entre uma e outra figura realizada por nosso cérebro. Então, uma hora nós vemos o pato, outra hora nós vemos o coelho, uma hora nós vemos o marido, outra hora nós vemos o sogro, o senhor, né? E tem gente que não percebe, tem dificuldade, né, para perceber, ou demora mais a perceber. O mecanismo de percepção de figuras ambíguas considera a interação entre a percepção visual, baseada no estímulo, e a cognição superior, né? Que é aquela cognição de cima para baixo, que é a integração da informação, né? Que nós já temos como experiência, formando um sentido. Ok? Então é assim que funciona o nosso cérebro com imagens ambíguas. Precisamos de atitude de segurança, né? Agora que você já sabe como funciona o nosso cérebro, vamos seguir algumas dicas para melhorar a segurança do trabalho na nossa empresa. Então vamos aí, pessoal. O ponto mais importante da nossa live, da nossa palestra. Precisamos de atitude de segurança. Preciso analisar tudo que vou fazer antes mesmo de iniciar o serviço. Então essa daí é uma das dicas para que você aumente a percepção de segurança na sua empresa, ou até mesmo como colaborador, a percepção individual de cada pessoa, né? Eu preciso analisar tudo que vou fazer antes mesmo de iniciar o serviço. É a famosa análise preliminar de risco, né? Eu tenho que fazer sempre a preliminar de riscos, né? A lista de verificação, sempre o checklist da atividade, sempre o checklist antes de usar a máquina ou equipamento, né? Devo me perguntar que acidente pode acontecer comigo no tipo daquele serviço que eu vou fazer. Que tipo de acidente? Ah, é um acidente de choque elétrico? É um acidente de queda? É uma escada que pode cair quando eu for subir a escada porque a escada não está amarrada? Subir no andaime e verificar se o seu andaime tem um guarda-corpo? Dentro do padrão da NR18 ou da NR34? Ou dentro da NBR 6494? Eu vou perguntar qual tipo de acidente pode acontecer comigo no espaço confinado, né? Próximo, como posso evitar esse tipo de acidente nesse tipo de serviço? Né? O que eu devo fazer para evitar esse tipo de acidente com o tipo de acidente que eu identifiquei na frase anterior? Ah, é um risco de queda. Então, como que eu evito o risco da queda? Ah, um ambiente de trabalho organizado, né? Eu não posso ter buraco no piso, no convés. Eu não posso ter falta de guarda-corpo na periferia. Eu tenho que trabalhar com o meu sistema de proteção contra quedas, né? Se for um serviço de eletricidade, eu tenho que desenergizar o circuito antes. Próxima dica.
Devo ter uma visão de 360 graus de tudo que tiver ao meu redor. Então eu tenho que olhar para cima, eu tenho que olhar para baixo, eu tenho que olhar para um lado, eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que olhar para a bomborda, eu tenho que olhar para a boreste, eu tenho que olhar para a proa, eu tenho que olhar para a poa. Então tem que ter uma visão de 360 graus. Tudo que está acontecendo acima de mim, tudo que está acontecendo abaixo de mim, tudo que está acontecendo do meu lado, tudo que está acontecendo do meu outro lado, tudo que está acontecendo na minha frente, tudo que está acontecendo atrás de mim, né? Ter uma visão de 360 graus com serviços em proximidade, tá? Isolamento de área é muito importante. O raio de isolamento da área também é mais importante do que o isolamento, né? A distância do isolamento. Minha saúde e segurança não tem preço. Saúde e segurança, pessoal, é irrenunciável. Você não pode renunciar ao direito que você tem estabelecido por lei, à sua saúde e segurança, né? Então, para isso também você tem que saber, né, trabalhar de forma segura, porque muitas das vezes o trabalhador é o próprio risco da atividade. O comportamento inseguro dele faz parte do risco, né? Não é o ambiente de trabalho que está inseguro, mas é o próprio trabalhador que é negligente. Então, pessoal, vamos aqui para o próximo tópico. Melhorar a presença da liderança na operação, né? Qual é uma das dicas mais importantes aqui da nossa live, da nossa palestra? Dicas para melhorar a segurança do trabalho na empresa, melhorar a presença da liderança na operação. Então, a liderança, ela tem que marcar presença, ela tem que ser presente, ela não pode ser ausente, né? Um relacionamento com o time. Esse é um dos tópicos mais importantes da presença da liderança. Ele tem que ter relacionamento. Conceitualmente, o gestor gere coisas e o líder lidera pessoas. Infelizmente, devido ao volume a ser produzido, os líderes acabam se afastando da operação, se afastado dos liderados, né? Então, às vezes, os líderes acabam se afastando dos liderados, né? Ele libera uma tarefa e às vezes ele está lá no escritório dele. Às vezes ele não participa, né, da análise de risco. O resultado é uma equipe desengajada, né, desmotivada e sem direção, tá? Então, uma equipe sem direção, uma equipe que não tem motivação no aspecto de saúde e segurança, é a pior equipe, né? E às vezes a pessoa não trabalha mais em equipe, ela acaba trabalhando em eu-keep, né? A gente chama de eu-keep, não é equipe, eu-keep. Eu venho primeiro e depois vem a equipe. Então é um trabalho egoísta, né? Ele só preza pelo resultado final, mas ele não preza pela segurança durante a realização do serviço. Próximo tópico, pegar as pessoas fazendo certo, né? Tem muitas empresas aí, muitos técnicos de segurança, muitos encarregados, que às vezes ele preza mais uma foto de um ato inseguro para postar no grupo, para postar na internet, para botar lá no DDS, do que prezar pelo serviço certo, né? Então, quando o líder parabeniza o trabalhador, né? Quando ele vê o trabalhador fazendo o serviço certo, ele na verdade está apontando um caminho. Ele está falando para os demais, ó. É dessa forma que eu quero que vocês trabalhem. É como o elogio, e como o elogio é emocional, ele tem um peso enorme para garantir que o comportamento desejado volte a se repetir, podendo até se tornar um hábito, né? Então, se eu motivo os meus colaboradores, né, a trabalhar de forma segura, isso vai se tornar um hábito, né? E quando o hábito é reforçado, dificilmente esse hábito vai sair, né, do comportamento que está massificado no consciente e no subconsciente desse colaborador. Por quê? Conscientemente, ele tem a percepção que está agindo a favor dele, a percepção de risco. E subconscientemente, já que está reforçado como hábito, ele vai fazer de forma automática sempre aquela atividade de forma segura e não mais e nunca mais de forma insegura. Próximo, um dos últimos tópicos aqui para a gente finalizar a nossa live. Melhorar a presença da liderança na operação.
Auxilie o time a acertar mais. Então, o líder, o encarregado, o técnico de segurança, o supervisor, o gerente, o diretor, o CEO da empresa, né? Ele tem que auxiliar, ele tem que ser um facilitador. Nós temos que ser facilitadores. A presença do líder, mais o reconhecimento de quem faz o certo, é um investimento de tempo que vale muito a pena, né? É um investimento, vale mais do que uma máquina que custa 1 milhão, 1 bilhão de reais, né? É o capital social, é o capital humano da empresa. Todas as empresas que possuem alta performance em segurança possuem líderes que ajudam o time a acertar. Então temos que ser facilitadores, pessoal. Concluindo, precisamos que as empresas tenham a responsabilidade com a saúde e a segurança compartilhada, desde a presidência da empresa até o cargo mais baixo de hierarquia, né? Compartilhamento de responsabilidade através da liberação de uma PT, de uma permissão de trabalho, através de um redesenho da área de engenharia de segurança do trabalho da empresa, através das ordens de serviço, através dos procedimentos, né? As intervenções de segurança precisam considerar a percepção de risco e também reduzir o nível de risco que as pessoas estão dispostas a tolerar para ter sucesso na empresa. Então, tem muitas pessoas, muitos encarregados, muitos líderes, muitos diretores, muitos técnicos de segurança que eles aceitam e toleram um nível de risco muito fraco dentro da empresa, né? Eles aceitam se expor a situações de riscos graves e iminentes. Não podemos passar por isso, nunca mais, né? O nível de acidente do trabalho e o nível das estatísticas de acidentes no trabalho tem aumentado a cada ano, né? Para ajudar a percepção de risco, é bom ter um programa de segurança baseado no comportamento, bem implementado, né? Um comportamento seguro, né? Um programa comportamental, um programa de abordagem comportamental. Isso porque a base dele é justamente fortalecer a cultura de segurança do trabalho dentro da empresa. E com uma cultura forte, o efeito é ter um time com a percepção de risco na medida certa. Pessoal, eu já vou dando parabéns para vocês que assistiram a nossa live até aqui, tá? Agradeço pelo comprometimento, agradeço pela atenção e espero que essa live, essa palestra possa contribuir muito para a percepção de risco do trabalho dentro da sua empresa, tá? Parabéns para a empresa, parabéns para a organização, parabéns para a gerência, os CEOs da empresa, os diretores, né? Todos que estão presentes, desde o nível mais alto até o nível mais baixo de hierarquia. Então, uma salva de palmas para vocês. Um abraço do seu amigo Márcio Rocha. Agradeço também muito a empresa que realizou e também idealizou essa palestra, que foi a Seven Seg. Um grande abraço a todos e até a próxima.